nós temos aqui, ó, teve uma publicação no dia 2/10. Isso que nos interessa. Tá aqui, ó. Dia 2/10. Mas essa publicação, ela remete a uma publicação anterior que eu já falei aqui. Que é uma publicação, pessoal, agora vem a parte importante desse caso. É uma publicação em que é falado sobre a questão da juntada dos documentos da SEC. Lembra-se que o Ministério Público pegou um tradutor lá de algum lugar, ninguém sabe de onde veio, né? Pelo menos não publicamente a gente não sabe se o cara é brasileiro, se o cara não é, enfim, uma série de coisas que surgiram, né? Aquelas assinaturas malucas, que pareciam assinaturas evidentemente falsificadas, não é? E eu acho que a empresa tem que, na minha humilde opinião, tem que ir para cima daquilo e descobrir a verdade, não é, sobre aquele caso, para ver o quanto o Ministério Público, não é, digamos, prevaricou, cometeu algum tipo de crime, alguma coisa de falsidade ideológica, alguma coisa aconteceu lá. Alguma coisa teve nesse sentido, porque não é possível algo daquela magnitude. Então, esperamos ardentemente que a empresa tome todas... E eu sei que a empresa vai tomar, é apenas uma retórica que eu estou utilizando aqui, ok? Então, eu sei que a empresa vai tomar as atitudes cabíveis, né, legais, para que possa dar um jeito nessa situação, ok? Não é? Então, isso para nós aqui pouco importa, isso é um trabalho que deve ser desenvolvido pela empresa, pelo seu corpo jurídico. Apenas uma retórica que estou me utilizando. Pois bem, então está aqui a publicação. Mas antes de chegarmos nessa publicação, eu quero falar da publicação, e eu já pesquisei, ok? Do dia 1/8. Deixa eu ver se eu estou com a tela correta com vocês aqui. Eu acredito que sim. Sim, está a tela correta. É a publicação que tem aqui, pessoal. Eu já pesquisei, e essa publicação do dia 1/8, olha bem aqui embaixo, ó, 31/7, tá aqui, ó, 1/8, tá vendo aqui, ó, publicado, ó. Opa, deixa eu começar de lá para cá, você não seleciona, ó, tá aqui, ó, publicado. Essa publicação é de suma importância, porque essa publicação eu levantei e fui olhando todas as publicações, porque eu não me recordava onde ela estava, ela que versa, ela que fala, ela que descreve, ela que descriciona, enfim, que diz a respeito dessa juntada de documentos da SEC, não é? Em que o Ministério Público se utilizou daqueles documentos de acusação do SEC. Inclusive o Carlos Costa fez um vídeo a respeito, mostrando a questão das assinaturas e tudo mais. Então está aqui, dia 1/8. Então deixe-me ver. Essa é a publicação do dia 1/8. Tá certo? Então o que diz essa publicação? E é o que nos interessa. Eu já pesquisei e eu vou fazer o seguinte, vou demonstrar para vocês como é que vocês chegam nessa publicação, ok, pessoal? Como é que vocês chegam nessa publicação? Vamos lá. Vou abrir aqui. Deixa eu fechar essa daqui. Vamos lá. Vocês, no site do Poder Judiciário do Estado do Acre, do Tribunal de Justiça, como vocês estão vendo, tá? Vocês viram aqui escrito, ó, em consultas. Observem que aqui, ó, tem, ao passar o mouse aqui, abre várias opções. E aí tem aqui, ó, Diário da Justiça. É aqui que você vai clicar. E vai abrir essa outra página aqui, que vocês provavelmente já estão visualizando na tela compartilhada. E aí, meu amigo, você clica em Edições. Evidente que aqui sempre abre no mais recente, o ano 2014 e o mês de outubro. Eu disse que está em agosto, então eu vou para o mês de agosto. E a publicação é do dia 1º de agosto. Está aqui, ó, 1º de agosto. E eu vou clicar aqui. Evidentemente, após isso, abre todas as, digamos assim, as varas lá do Acre, tá certo? Então tem as varas da Comarca do Rio Branco, Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara Criminais, a Comarca de Epitaciolândia, que mais? Senador Guiomar, Sena Madureira, Acrelândia, Bujari, são os locais onde existem fóruns, né? Existem fóruns.
Ó, comarca de Feijó, deve ser o nome de um lugar. Mâncio Lima, com certeza existem locais, Manuel Urbano Criminal, Plácido de Castro, aqui é a natureza, né? Ajuizado civil, civil, criminal, civil, e por aí vai. Fazenda pública, não é? Mas o que nos interessa, e é onde tramita o nosso processo, o processo da Impactos, é na comarca de Rio Branco, na capital, ok? Na segunda vara civil. Então nós vamos clicar aqui, já fizemos a opção pelo dia, e agora vamos ver naquele dia o que mandou publicar a juíza de direito Thaís de Oliveira Calil. Tá certo? Aqui tem o nome da escrivã. E como que eu faço para achar o que eu preciso? Se você estiver usando o Google Chrome, aperte a tecla se estiver no Windows, tá certo? Porque no Mac o controle é diferente, eu uso o Mac, mas eu vou dar a instrução para o Windows aqui. Então você vai digitar, segurar a tecla Ctrl e apertar o F, que vem de find em inglês, é para encontrar um determinado termo. E aí eu sugiro que você sempre digite Dani, D-A-N-N-Y. Observem aqui, ó, eu já fui direto, aí aparece, tem uma ocorrência. Está aqui, ó, Dani Fabrício Cabral. Por que eu falo do Dani? Porque ele é um dos advogados, né? Você pode colocar o nome do Dr. Horst, não é? Se você colocar Impactos, às vezes não aparece esse nome. Hoje está aparecendo, tá? Mas às vezes não aparece. Se você coloca um YC, aí aparece, tá? Então vou fazer novamente outra busca. Vamos lá. Vamos sair daqui, vamos no começo, Ctrl F, olha só. Ao invés de Dani, eu vou colocar Y ponto. Pronto. Tá certo? Porque Y tem um monte nisso daqui. Tá? Agora Y ponto geralmente vai direto à ocorrência 1 de 1. Veja, estamos no mesmo local. O que é importante ressaltar aqui, nessa publicação do dia 1 de agosto, repito, 1 de agosto, é que essa publicação, no seu item 2, é isso que nos interessa. Observem aqui, ó, item 2, porque o item 1 fala sobre penhora que foi feito em Cariacica, no Espírito Santo. Então isso não nos interessa nesse momento. O que nos interessa é isso daqui, ó, o item 2. Deixa eu ver até onde eles vão aqui. O item 2. Bom, vamos ler o começo. Ó. Nas páginas 9.000, guardem esse número, pessoal. 9.951 a 9981. O autor, quem é o autor, pessoal? O autor é o Ministério Público do Acre. Requereu a juntada de denúncia apresentada pela Comissão de Seguros e Câmbios, SEC. Isso é onde? Junto à Corte dos Estados Unidos da América. Então, nesse momento, nessas páginas, prestem atenção nas páginas. 9.951 a 9.981. O autor requereu a juntada de denúncia apresentada pela SEC junto à Corte nos Estados Unidos da América. Isso aqui é importante, pessoal. Só esse detalhe. Aí ela vem aplicando, aí a empresa tentou impugnar. E a juíza, como todos sabem, não autorizou, disse que não tinha que tirar esses documentos daí. Tá? E aí, olha só o que pediu o réu. Quem é o réu, pessoal? Ou os réus? Todos. Vanzeler, Impactos, Vanzeler, Carlos Costa, enfim, através dos advogados. Então veja, páginas 9.951, e nas páginas 10.028 a 10.056 do processo, os réus insurgiram-se contra a juntada de referido documento aos autos. Por quê? Porque eles alegam que se refere a uma empresa que não é parte no processo e que não é caso da aplicação da regra de um determinado artigo, pouco importa isso para nós agora, o juridiquês. Por isso, solicitaram o desentranhamento. Vou traduzir aqui para o leigo comum o que é desentranhamento. Fazer desentranhamento em um processo é retirada de documentos, de petições, e devolvida à sua origem, àquela pessoa que os colocou. Isso é desentranhar. Se você juntar, por exemplo, um documento original dentro de determinado processo, ao final você pode pedir o desentranhamento daqueles documentos originais. O que é desentranhar? É tirar do processo. E às vezes, tira-se cópia. O juiz fala, eu autorizo o desentranhamento,
e a entrega desses originais a quem eu solicita, né, de direito, mas que se tirem cópias e deixem a cópia dentro do processo. E são cópias autenticadas pelo próprio Tribunal de Justiça. Ok? Mas aqui eles solicitaram, isso que é desentranhar, desentranhamento. Solicitaram o desentranhamento dos autos, ou seja, para tirar fora. Os réus ainda impugnaram o documento. Olha que importante isso. Ó. Afirmando que o tradutor nomeado pela Junta Comercial do Acre não é brasileiro, que o documento é mera inicial e não uma sentença. É verdade. Ou seja, esse documento é a inicial da SEC, não é prova, não é sentença, nem condenação. Aí vem aqui, ó, o que importa para nós agora nesse momento, pessoal. Além de não haver sido demonstrada a legalização consular do mesmo. O que é isso, pessoal? Explico eu. Eu já fiz, em algumas oportunidades, legalização de documentos de brasileiros que solicitaram lá em Londres, né, no Reino Unido, eles precisavam de documentos do Brasil, já que eles são brasileiros, ok? Que fossem reconhecidos como legítimos, não é? Pelo consulado italiano no Brasil, porque eu fazia isso para pessoas que queriam a nacionalidade, a naturalidade italiana, a cidadania italiana, ok? Então eles queriam a cidadania. Só que o consulado para conceder essa cidadania, faz algumas exigências. E precisa dessa legalização consular. E como que isso se dá, nesse caso do que eu exercia? Eu tinha que contratar, aí vem aqui, ó, um tradutor, ok? Esse tradutor, ele tinha que estar, não necessariamente, mas com algumas condições, ok? Ele tinha que ser um tradutor juramentado, reconhecido e cadastrado na junta comercial, ou cadastrado no próprio consulado, reconhecido pelo consulado. No meu caso, italiano. Então, o documento, para ser aceita uma tradução, ele precisa de determinados protocolos. Ok? E, nesse caso em tela, não foi feita essa formalidade. Não foi demonstrada a legalização consular desses documentos. Tá certo? Ou seja, dessa tradução. Precisa sim ser reconhecida a tradução legalmente, ok? Ela é necessária. Então quer dizer o quê? Vamos lá. Quer dizer o que isso? Que isso era um ponto fraco do documento. Ele não tinha legalidade. Esse documento, digamos, sob o ponto de vista formal, por ser uma tradução, ele não cumpriu com as formalidades básicas obrigatórias da legislação legal para que ele pudesse ser aceito por um tribunal. E foi assim que a empresa, em um dos seus argumentos, combateu. Ok? O resto aqui, para a gente, pouco importa. Tem um monte de coisa aqui que a juíza considera e que ela negou para a empresa que se tirasse esse documento. Tanto diz ela aqui, ó, compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento. Tá certo? Olha o que está escrito aqui, como é importante isso. A empresa questionou a legalização, mas não comprovou a legalização consular do documento. Quem que não comprovou? O autor. Quem é o autor mesmo, pessoal? Ministério Público do Acre. Então, olha só, compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento em razão de sua origem o quê, pessoal? Estrangeira. Para o que concedo prazo de 10 dias. Porque, se não comprovar... Ó, tô aqui, ó, separei, ó.
compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento em razão de sua origem estrangeira. Não veio da SEC? Não veio de um tribunal nos Estados Unidos? É isso que eles alegam, para que conceda o prazo de 10 dias. Tá certo? E aí, ela deixou isso daqui, ó, para que o Ministério Público fizesse alguma coisa. Ou seja, comprovasse a legalização consular do documento. Pois bem, e o que aconteceu, pessoal? Saiu uma publicação, veja, após digamos, a intimação dessa publicação que foi feita ao Ministério Público lá no Acre. Repito, o Ministério Público só pode correr prazo para o Ministério Público quando é dado, quando ele é notificado, quando ele é oficiado, quando ele é certificado pessoalmente. Aí o prazo começa a fluir. Tá? Para que ele possa, o Ministério Público, fruir desse prazo e assim preparar alguma defesa, algum argumento contraditório àquilo que a juíza está pedindo. Então veja, documentos da SEC juntados originais com tradutor, mequetrefe, ok? E aí, a juíza disse, compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento em razão da sua origem estrangeira, como vocês estão vendo na tela. Porque a empresa sabe da legislação e foi lá e contestou baseado também nesse argumento. Ok? Pois bem, saiu uma publicação. Quando saiu essa publicação? Vamos voltar aqui. Portal de serviços. Está aqui. Lembra disso daqui? Volto eu aqui, pessoal. Deixa eu ver se a tela está correta. Ok, está correta. Então vamos lá. Saiu uma publicação, pessoal. Vamos na última aqui, ó, no andamento mais recente. Olha aqui, pessoal. Dia 2/10. É que eu estava envolvido com essa coisa de eleição, né? E estou ainda. Então, dia 2/10 aqui, ó. Está aqui, 2/10 de 2014. Saiu uma nova publicação. Outra decisão interlocutória, mas muito importante. E aí, eu vou fazer da mesma forma, né? Eu vou demonstrar para vocês, nem vou me utilizar disso daqui mais. Deixa eu só deixar aquele antigo, aquele que eu estava utilizando, deixa eu ver. Ok, é esse daqui. Deixa eu ver se é esse que eles falam. Isso, é aqui mesmo. Sobre a questão da SEC. Então, esse aqui eu vou manter. Eu vou fechar esse e vou fechar esse aqui, ok? E vou novamente aqui, pessoal. Consultas, para que fique memorizado. Diário de Justiça, edições. Que dia que saiu a publicação? 2 de outubro. Está aqui, ó, pessoal. Vou clicar em 2 de outubro. Né? Não foi isso que eu vi aqui? 2 de outubro? Está aqui, ó, destacado. Pois bem, estou aqui no Diário de Justiça Online. Está aqui, ó. Diário de Justiça da Justiça Eletrônica. Tá certo? E vou aqui, ó, no dia 2 de outubro. Está aqui, ó, 2 de outubro. O nosso processo, o processo da empresa está correndo aonde? Na comarca de Rio Branco, segunda vara civil. Não se esqueçam disso. Fundamental. Você não pode pegar em qualquer lugar. Aqui, ó, comarca do Rio Branco, segunda vara civil. Eu clico aqui, vai abrir a publicação. As publicações, melhor dizendo. Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Qual o nome da juíza? Juíza de Direito Thaís Queiroz de Oliveira Calil. Tá aqui. Então estamos no local certo. Aí eu aperto o famoso Ctrl F. Se for no Mac, você aperta Command ou maçã, como a gente costuma dizer, F. Tá certo? E aí vai aparecer essa tela. E eu vou pesquisar o quê? Y. Ponto. E vou dar... Ah lá, já fui direto na publicação. E é só uma ocorrência. Tá vendo aqui em cima? Quer dizer que só tem uma publicação da empresa. E aí vem algo que eu achei fantástico, que me fez valer a pena fazer esse boletim extraordinário. Está escrito aqui, ó. O item 1, essa publicação saiu, olha só, o item 1 saiu considerando o teor da petição de páginas 10.813, desconsidera o requerimento formulado pelos réus na página 10.473. E o que diz isso? E eu sei lá, pessoal. Não tenho o menor conhecimento do teor dessas petições, desses conteúdos. Então, vou deixar quieto. Não tem nem como saber. Item 2.
as considerações apresentadas pelos réus nas páginas 10.500 e 502 serão apreciadas após a intimação do autor acerca do último conteúdo disponibilizado até coisa interna, tá vendo, pessoal? Então, aqui também não nos diz nada. O que nos interessa é o item 3. É o item 3. Vamos lá. O autor, quem é o autor mesmo? Ministério Público. Não apresentou contrarrazões. Não é isso que é o mais importante, não. Ao recurso de agravo retido, que a empresa impetrou. Ainda assim, e a despeito dos argumentos aventados no recurso de agravo, mantém a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Ou seja, o Ministério Público nem precisou se defender, né, desse agravo retido, que eu já expliquei o que era isso em uma outra oportunidade, e mesmo assim a juíza não reformou. Aí alguém pode falar, mas não é obrigatório as contrarrazões? Não, não são obrigatórias as contrarrazões. Não são obrigatórias. Não existe revelia nesse caso, tá? Então, é de outra forma. Então, apresenta as contrarrazões, o Ministério Público falou, já está bem fundamentada, não vou ficar debatendo isso daqui. E aí, ela manteve. Não é isso que nos interessa. Vamos lá. O que nos interessa. Vamos aqui, como não houve insurgência, isso pouco importa. Manifestação, também pouco importa, das páginas tais. Vamos lá. O que nos interessa aqui, pessoal, é o item 8, ok? O item 8. Vamos lá. Considerando, isso é importante, hein, gente, o teor da certidão de páginas 10.804. O que diz essa certidão? Eu já imagino que seja. Porque pelo futuro que vai se revelar aqui. Ó. Considerando o teor da certidão de página, da página 10.804, e tendo em vista que o autor não demonstrou a legalização consular dos documentos juntados nas páginas, olha aqui pessoal, 9.951, 9.998, aqui eu falei 98. Vamos voltar ao outro, que páginas que era? 9.951 a 9.981, lá eles falam 9.998, pouco importa, mas começa onde? Na 9.951. Então volto eu aqui, ó. Considerando o teor da certidão tal, e tendo que deve certificar que correu o prazo, ele correu em albis, ou seja, correu em branco, o Ministério Público não fez nada. Em albis, é o termo juridiquês. Sem que nenhuma das partes se manifestasse, no caso em albis para o Ministério Público. O Ministério Público não se manifestou e provavelmente nem tentou demonstrar a legalização consular dos documentos juntados. Ok? O que disse a juíza? Determino o desentranhamento, já expliquei o que é isso aqui, dos mesmos dos autos, através da ferramenta tornar sem efeito. Quer dizer o quê? Que não vale mais nada os documentos da SEC. Não serão considerados no julgamento dessa ação. Tá certo? Então, qual é a ferramenta que eles vão utilizar? Tornar sem efeito. Eles vão bater um carimbo lá e não vale mais nada aquilo lá. Ok, pessoal? Por que isso é importante? Porque demonstra claramente que o Ministério Público está se utilizando de tudo que for possível para condenar a empresa, inclusive de meio escusos. Vocês acham realmente que o Ministério Público deixou isso correr em albis sem fazer nenhum esforço? Em razão de quê? Porque eles estão conscientes da bobagem que fizeram. Por que eles não demonstraram a legalização consular? Porque são amadores. Porque colocaram um documento traduzido sem as devidas formalidades atendidas, com perdão. Peço desculpa a esses juristas lá do Ministério Público, mas foi amador. Isso está mais do que patente para qualquer profissional do direito. Ao juntar um documento traduzido, ele tem formalidades a serem cumpridas. E as formalidades que foram cumpridas são patéticas, né? Sob o ponto de vista de última hora, no mesmo dia, pegar 4 assinaturas diferentes, ali tem crime. A empresa precisa ir a fundo. Repito, eu sei que eles vão, é retórica minha,
Não estou criticando a empresa, não. Nem os advogados. Eu sei que eles vão fazer isso, mas é uma retórica que eu quero utilizar. A empresa não pode dar moleza. É isso que eu quero dizer. Porque eles cometeram um tipo de ilegalidade muito profunda, muito séria, gente. É o mesmo que tentar manipular prova, fabricar provas. Ainda que isso possa ser apenas um item superficial, ainda que isso possa ter um peso superficial na decisão final, representa mais do que isso o desvendamento, não é? Vir à luz do dia como que o Ministério Público trabalha para tentar condenar a empresa. É um jogo de vale tudo. E o jurídico, o judiciário, melhor dizendo, e o jurídico da empresa também não podem aceitar esse tipo de coisa. Porque senão, em que país nós estamos? Isso aqui é um Estado de direito? Ou nós vamos agora volta às eleições, ou nós vamos ser subservientes a esse aparelhamento, que está descarado. E para provar esse aparelhamento, vou falar uma coisa aqui, uma notícia que eu li essa semana que me estarreceu. Foi negado ao ministro Joaquim Barbosa o direito de voltar a advogar, por enquanto. Ok? Ele vai recorrer, é óbvio. Mas, pasmem, o presidente da seccional da OAB, onde ele tirou, lá, acho que é em Distrito Federal, negou a ele, dizendo que ele teve um comportamento assim ou assado com os advogados no julgamento da ação penal 470, se não me falha a memória, a AP 470, vamos colocar aqui, vocês estão acompanhando aí, AP 470, tá aqui, ó. Para provar que eu não errei, ó, mensalão em migalhas, tá aqui, ó. Tá certo? Volto eu aqui. Opa, não é aqui que eu estava aqui. Então, o julgamento da ação penal 470, esse porque ele confrontou advogados, não é? Fez prevalecer o pensamento dele quanto ministro do STF, como relator, determinadas posições, que podem ser questionadas, sim, sob o ponto de vista técnico. Claro que pode. Eu não sou contra isso. Se ele cometeu algum tipo de... que se denuncie. Se é que é possível, e afinal ele era o presidente do STF. Mas daí, vir alguém da OAB, um órgão que sempre pautou por defender os direitos, e arbitrariamente negam o direito do ministro Joaquim Barbosa voltar a advogar para ele poder fazer os pareceres jurídicos dele e ganhar a vida, porque ele falou determinadas coisas para alguns advogados que no entendimento dele foram inescrupulosos ou de mau comportamento perante a corte, perdão. Não é verdade? Como aquele advogado que ele pediu para retirar porque queria falar. As formalidades e os poderes dos juízes são conhecidos, são absolutistas mesmo. Ora, se assim não fosse, eu não estaria aqui prestando essas informações para os senhores e senhoras, queridos amigos divulgadores e divulgadores que me assistem. Não é verdade? Eles têm poder ditatorial. Lá dentro do judiciário não existe democracia. O que existe é cumprimento de interpretação da lei conforme a visão de um juiz, ponto final. Não existe democracia, isso é uma parte da democracia. E eles são absolutistas. Simples assim. Vão e determinam, ponto final. Dentro dos limites da lei, mas o limite da lei é interpretativo. Não é verdade? Tanto que a empresa está aqui, ó. Estamos aqui falando disso. Então, pessoal, até o AB os caras aparelham. Impressionante. É impressionante. Eu já fui testemunha de coisas aqui também que eu não vou entrar nesse mérito agora. Não é? Porque pouco importa. Falo isso em particular. Ok? Então, determina o desentranhamento, vamos voltar ao nosso caso, determina o desentranhamento dos mesmos dos autos através da ferramenta tornar sem efeito. Então, é uma boa notícia, sem sombra de dúvida. Como diz meu amigo Renato Alves, toda pequena vitória deve ser comemorada. Pelo menos essa foi uma vitória da legalidade. Agora, não se iludam. O Ministério Público fez isso para tentar deixar de lado isso, sabe? Deixou correr em Alves, se sentiu complicado pela bobagem que fizeram. Aliás, bobagem amadorística, não é? E resolveram ficar quietos. Por quê? Achando que ninguém vai escarafunchar isso daí e tal.
Eu espero e acredito que a empresa não vá deixar isso correr em obstante, não é? Agora, é óbvio que se a empresa for inocentada, vamos ver, vamos conversar, não é? Vamos conversar. Pois bem, pessoal, por conseguinte, aí vem o resto da publicação. Por conseguinte, reputo prejudicados embargos de declaração e pedido de reconsideração. Por quê? Por que isso? A empresa entrou com isso, com os embargos declaratórios. Porque na decisão da juíza de manter esses documentos, havia, certamente, pontos omissos e obscuros. E aí cabe um remédio jurídico chamado embargos declaratórios ou embargos de declaração. E no bojo dessa mesma petição, certamente a empresa pediu a reconsideração para tirar esses documentos de lá, ok? Só que como o Ministério Público não cumpriu o prazo legal de legalizar, né, esses documentos, ok? Então, foi prejudicado os embargos, porque eles perderam sentido, porque ela já mandou arrancar os documentos. E pedido de reconsideração do que se os documentos estão sendo retirados? Quer dizer o quê? Que esses embargos declaratórios e o pedido de reconsideração feito pela empresa perdeu objeto. É assim que se fala no juridiquês. Porque o objeto central desses embargos de declaração ou declaratórios e esse pedido de reconsideração da decisão da juíza se baseava no fato desses documentos estarem nos autos. Se eles foram tirados, você não vai pedir para tirar aquilo que já foi retirado por outro motivo. Então perdeu o objeto, ok? Então é isso.